Amém. Irmãos, a série que vamos iniciar hoje, como disse domingo passado, o nome da série é Mais Um. Mais Um. E qual é o propósito, o intuito, nesse mês de abril? Que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida de pelo menos mais uma pessoa. Você foi criado para isso. Nós somos gerados para isso. Para ser sal da terra, para ser luz do mundo. E eu quero crer no nome do Senhor Jesus, que no mês de abril, de hoje em diante, em nossas vidas, o Senhor vai usar. Aqueles que já têm usado, vai continuar usando. Aqueles que por algum motivo não têm evangelizado ou feito aquilo que o Senhor os chamou para fazer, esse mês o Senhor vai usar a sua vida com poder. Poder. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ser profético nessa série. Eu peço a Deus mesmo que eu tenha habilidade de conseguir expor aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias. Porque nós pensamos, eu não sei você, mas pensamos quando em alcançar alguém, pensamos logo em alguém que está distante, alguém que se perdeu, alguém que foi embora. E hoje eu quero começar falando sobre a nossa própria família. Sobre a nossa própria família. O nosso tema hoje do culto, pregação, é uma família feliz. Você já deve ter percebido no Instagram da igreja, aí nas nossas redes sociais, que nós temos lá Viva uma família feliz. E eu quero ler um versículo com vocês, está em Romanos. Não é bem sobre isso que eu vou pregar, mas faz todo sentido sobre o que eu quero colocar com vocês aqui agora. Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 17. É um texto que eu gosto muito. É um versículo que eu gosto muito, diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele está falando de Abraão. Ele que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Em algumas traduções diz, ele que traz à existência coisas que ainda não existem como se já fossem reais. Olha só, irmão, eu quero ser profético, mais uma vez eu repito, nesse mês de abril sobre as nossas vidas aqui neste lugar, dizendo que nós vamos, assim como foi feito com Abraão, e ele foi chamado como pai de muitas nações, e isso ainda não era uma realidade para Abraão, mas para Deus já era uma realidade. Quem entende isso? Tem coisas que na nossa vida hoje ainda não são uma realidade, mas no mundo espiritual e nos planos de Deus isso já é real, isso já existe, isso já tem vida. Eu vim pregar uma igreja que tem fé, amém? E que crê, e eu quero crer que neste mês o Senhor vai nos orientar, vai nos ensinar, vai nos direcionar, vai nos fortalecer, vai nos usar para viver e fazer coisas que parecem hoje talvez nas nossas vidas que não são reais, mas no mundo espiritual, nos planos dele, são reais para mim e para você. Eu creio muito nisso. Então agora sim, eu quero que vocês abram por favor em Efésios 5. Eu quero falar sobre a nossa família, só que não é a nossa família da fé, como nós profetizamos nas redes sociais que somos uma família feliz. Eu quero falar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus pais, sobre os seus filhos. Efésios capítulo 5 tem um texto que o apóstolo Paulo, ele é muito didático e nos ensina muitas coisas. Nós vamos ler do versículo 22 em diante. Efésios 5, 22. Diz assim: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo
é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam, capítulo 6, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pai, nós te damos graça mais uma vez. Senhor, exaltamos o teu santo nome, te bendizemos. Clamamos para que nesses dias o Senhor nos use, Pai, conforme a tua vontade, que o Senhor possa nos ministrar, que possamos ser edificados nesses dias, fortalecidos na sua presença, e que possamos viver aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar, irmão. Glória a Deus, irmãos. Eu quero ler de novo aqui o versículo, capítulo 6. Diz assim, versículo 1: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Irmãos, nós temos falado muito, a liderança, pastores, alguns grupos, como que caminho percorrer, e o tempo todo a gente fala sobre isso, para ter uma igreja saudável, porque nós temos muitos problemas na igreja, e muitos desses problemas são nos relacionamentos, muitos desses problemas são nos casamentos, muitos desses problemas são com os filhos, nas famílias, e também aqui na igreja, de irmão com irmão. E que atitude tomar, e que caminho tomar, e como agir, e como definir as coisas, os processos, para que nós possamos ter uma igreja saudável. Porque nós bem sabemos que a igreja do Senhor, ela é formada por muitas pessoas. Então, é claro, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que já tiveram esse tempo de leitura, ou que tem prática da leitura da palavra, vai ver que o povo de Israel deu muito trabalho. Sim ou não? Quem é o povo de Israel? Quem era o povo de Israel? Era o povo de Deus. E o povo de Deus, você lê as escrituras, o povo de Deus dá trabalho. Sim ou não? É bagunceiro, irmão. O povo de Deus faz bagunça. Aí se arrepende, volta, chora. Às vezes o arrependimento é meio frajuto, é só para não morrer, é só para não ser roubado. Aí volta, né? Muitas vezes não é arrependimento, é remorso. Ai Deus, onde eu vou? Só tu tens, só o Senhor é. E daqui a pouco a gente está nos mesmos caminhos, fazendo as mesmas coisas, se afasta de Deus. Você percebe na leitura da palavra que parece que é um ciclo vicioso. Eu levanto para cair, e eu quero crer que isso está repreendido sobre as nossas vidas no nome de Jesus.
Porque parece que a igreja teima em repetir algumas coisas. Então eu levanto, Deus me restaura, e daqui a pouco eu estou fraco de novo, eu já não tenho mais certeza, eu não tenho mais convicção, e aí eu já começo a pensar em outras coisas, já começo a duvidar, e a minha fé vacila, e eu caio, aí eu volto, porque eu não tenho mais da onde eu tirar recurso, eu já não tenho mais o que fazer, eu já estou endividado, minha família quebrou, minha mulher quer ir embora de casa, aí aonde que eu vou? Aonde Deus, porque Deus tem a resposta. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós podemos em Deus buscar uma maneira de não repetir histórias. Nós podemos em Deus buscar uma maneira de ter uma família saudável. Nós podemos em Deus buscar uma maneira de ter uma igreja saudável. E eu tenho orado muito e eu não tenho muitas respostas. Eu gostaria de dizer que todas as respostas que eu preciso estão na Bíblia. Todas as respostas que eu preciso para serem alicerces da minha fé estão na Bíblia. Agora, todas as respostas para os dilemas do Júnior não estão escritas aqui. Quem entende isso? Para alguém não pensar que é heresia aqui, então é fora da Bíblia que o pastor quer ir buscar as coisas? Não. O que nós temos como caminho de fé, nós sabemos, só o Senhor é Salvador, só existe um único Deus, amém? Você concorda, diz amém? Amém. Mas mesmo sabendo disso, você tem alguns dilemas particulares? Claro que tem. Somos humanos. A sua família tem problemas, irmãos? Oh, glória. Bem-vindo. Toda família de verdade tem problema. Agora o que eu quero dizer é que nós precisamos entender, a fazer essa leitura, entender, olhar e entender, para que nós possamos tomar as atitudes corretas, as decisões mais acertadas, para que ao invés de que a gente piore a situação da nossa família, a gente possa construir uma família saudável em Deus. Essa semana eu estou falando sobre isso, irmão, porque, pelo menos comigo é assim. Durante a semana Deus vai ministrando muitas coisas. E essa semana eu fiquei sabendo de muitos divórcios. Muitos divórcios. E aí eu fiquei pensando e meditando, nós vamos fazer uma série evangelística, nós queremos trazer as pessoas para a igreja, pessoas que muitas delas estão com a família destruída. E aí sempre que há um dilema entre os líderes e os pastores nós vamos buscar as pessoas, mas quem vai cuidar? Primeiro de tudo, quem vai cuidar é o Espírito Santo. A igreja não é minha nem sua, a igreja é dele. Se ele trouxer, então ele vai cuidar, amém? Amém? Que bom que você crê junto comigo. Glória a Deus. Agora, o que nós precisamos entender, é claro, que para eu derramar ou transbordar sobre a vida de alguém, eu também preciso estar vivendo. É claro que em alguns momentos eu vou pregar ou vou orar por alguém sobre coisas que eu também estou precisando. Você já viveu isso? Agora perceba, em alguns momentos isso vai acontecer na minha vida, não pode ser sempre. Eu tenho que orar por uma família para que Deus acenda a luz naquela casa, porque na minha casa a luz está acesa. Porque na minha casa existe a presença do Senhor. Porque na minha casa não existe um assunto chamado divórcio. Porque na minha casa não existe um pensamento, olha, nós estamos passando um tempo difícil, então quem sabe não era melhor se eu morasse em tal lugar, ou se eu vivesse em tal lugar. Não, eu vou viver com a Carol até bem velhinho, se Deus quiser. E aí quando for bem velhinho, a gente levanta as mãos junto e Deus leva a gente. Esse é meu plano. Não quero morrer e deixar ela, mas também não quero que ela morra e me deixe. Então, nosso combinado é esse. Abençoa, Senhor. Quando a gente estiver ali perto do 100, Dani, uns 98, 99, a missão já foi feita, a gente levanta a mão junto, e aí Deus vem. Isso está escrito no livro de 1 Júnior, capítulo 3. Esse é um desejo que a gente tem. Então o que eu quero dizer para você,
Talvez essa não seja a realidade do seu casamento, mas você lembra bem que eu comecei esse culto dizendo que talvez não seja a sua realidade, mas em Deus Ele já tem essa realidade pronta para a sua casa e para a sua família. Porque para mim foi duro essa semana ouvir um pastor, muito amigo meu e que fez parte de alguma maneira na minha conversão, Deus usou a vida dele. Depois de 27 anos de casado, se divorciou. Eu digo, Deus, como isso pode acontecer? Alguém que já foi instrumento seu, uma família que já foi referência na vida de outras famílias, e agora estão divorciados, e agora ele está namorando com uma outra menina. E eu não estou aqui para julgar, irmão, não mesmo, Deus. O Senhor sabe, eu estou aqui para trazer um alerta para você. Deus tem um plano de que você tenha uma família saudável e feliz. O diabo quer destruir seu casamento. O diabo quer destruir a sua família. O diabo quer destruir a vida dos seus filhos. Aqui fala alguém que veio de um lar que houve divórcio. Talvez você também tenha vivido algo parecido. Se você tem o seu pai e a sua mãe até hoje junto, casado, irmão, você não sabe o bem que isso causa. Talvez você não tenha noção de quanto benefício isso trouxe sobre a sua vida. Porque você ter pais separados tira todo o alicerce da família. Isso não é desculpa, irmão, mas atrapalha muito, dificulta muito. O diabo entra, quer destruir, quer acabar com tudo, e ele mostra, ele constrói na nossa mente uma ideia de que a família é falida. Se a família, a minha, foi destruída, então tudo isso tem data de validade, tudo isso é falido, tudo isso não é verdade. A gente casa, se der certo, a gente fica junto, se não der certo, cada um vive a sua vida. Esse é o plano do diabo, você é livre, vai lá e tenta, se der certo você continua, se não, segue a sua vida. Hoje está tudo fácil, só assinar um documento. Para a gente ainda, não precisa nem mandar carta para o Papa, mas no cartório já era. Essa semana eu encontrei alguém no cartório. Acabei de vir marcar o meu divórcio, ou assinar o documento, não me lembro bem. O diabo quer destruir as nossas famílias, mas eu não vim aqui para deixar você triste. Eu vim aqui para dizer que o plano de Deus é contrário a isso. Eu vim aqui para dizer que o plano de Deus não são planos maus, são planos bons para que você e a sua casa vá bem, para que você e o seu casamento vá bem, para que você e os seus filhos vão bem. Esse é o plano de Deus. Quem já passou por divórcio, aqui me ouve, ou de repente vai ouvir na internet, não me entenda mal. Não me entenda mal. Você sabe que quando alguém se casa, não casa para separar. E você tem o seu relacionamento com Deus, e amém, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para falar para aqueles que são casados, esse casamento é para sempre. O plano de Deus é para que você fique junto para sempre. Fora disso é destruição, fora disso é morte, fora disso é escuridão. Não é o plano de Deus. E aí, irmãos, eu orando sobre a igreja, orando sobre a igreja aqui, ó, a Viva, amém? Eu digo, Deus, como é que a gente organiza isso? Como é que a gente acaba com isso? Como é que a gente evolui nisso? Como é que a gente ensina o povo a ser um instrumento? Como é que a gente coloca fé no coração das pessoas, fortalecimento, e orando e buscando, porque é uma grande responsabilidade vir aqui pregar. E algo veio no meu coração, irmãos, que nós precisamos cuidar dos pequenos projetos. Qual que é o pequeno projeto? A sua família.
Porque às vezes nós olhamos para o projeto macro, para a igreja toda, e isso tudo é muito difícil e praticamente impossível de lidar. Agora, quando nós ministramos sobre os pequenos projetos, sobre cada família, quando cada um toma o seu lugar na sua casa e na sua família, e naquele lugar se acende uma luz, quando nós nos reunirmos aqui, uma grande luz será acesa, e isso será como um refletor para o mundo. Eu quero crer que o Senhor vai usar você como um instrumento para que você tenha uma família saudável e feliz. Eu vou ler o texto aqui de novo, porque eu fui para a introdução. Eu quero começar falando dos filhos sobre os pais. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Olha isso. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Pois isso é justo. Olha só o que o versículo 2 diz: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Romanos 13:7 diz: a quem honra, honra. Eu estava conversando com o pastor Renan na quinta-feira, aqui no culto. E aí ele começou a falar algumas coisas sobre honra, e eu comecei a pensar nisso. Por quê? Porque em um outro momento da nossa vida, e alguns viveram esse período com a gente, nós falávamos muito, Asaf, sobre honra. Falávamos muito sobre honra. Sobre a importância de honrar pai e mãe, sobre a importância de honrar líder, sobre a importância de honrar pastor. Só que era bem verdade que existiam pessoas com corações, com caráter distorcido. E aquela honra era pregada para ter um certo domínio sobre as pessoas. É como se fosse o rei e o súdito. E aí eu percebo que naquele período a igreja andou muito nisso, com superpastores e apóstolos, e pessoas que eram referências, e eles o que falavam era lei. E aí quando a internet foi ganhando força, você pode pensar outra coisa, mas eu penso que é a informação, a internet, e nós fomos vendo coisas, e fomos aprendendo, e fomos buscando, e fomos estudando, e a igreja saiu disso. Uma parte da igreja, né? Muitos ainda vivem nisso, infelizmente. E hoje nós sabemos que um pastor, ele está aqui para direcionar, para orientar, para mostrar o caminho, mas que um pastor não é rei, amém? Não, e nem a igreja é súdito do rei, e nem a igreja é súdito da família real, da família pastoral ou dos pastores, não. Agora tem uma coisa, irmãos, que é princípio, e isso me assusta um pouco, porque nós precisamos aprender que não devemos ser súditos ou criar ídolos. A igreja, o povo de Deus, o povo de Israel, em todo momento quer criar um bezerro de ouro. Isso é errado, diga errado. Mas o contrário disso é não respeitar ninguém. O contrário disso é não honrar ninguém. O contrário disso é olhar para o seu pai e para a sua mãe e não honrá-los. E eu digo aos jovens isso aqui, amém? Porque se você não honrar o seu pai, seus filhos não vão te honrar. Se você não honrar alguém que Deus usou para que você fosse salvo, você vai honrar quem? Quem teve alguém aqui que orou para que você estivesse na igreja hoje? Uau! Então quer dizer que muitos de vocês estavam se prostituindo, estavam se drogando, estavam nas mãos do Satanás, estavam na escuridão, e alguém se colocou na brecha para orar por você. Teve alguém que fez isso? Alguém foi instrumento de Deus sobre a tua vida? Alguém? Você precisa honrar essa pessoa. Quem está entendendo? A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem honra, honra.
Em primeiro lugar, você precisa honrar o seu Deus. Quem entende isso? Como eu honro o meu Deus? Sendo alguém honesto no meu trabalho. Como eu honro o meu Deus? Tratando bem a minha esposa. Como eu honro o meu Deus? Tratando bem e ensinando os meus filhos. Como eu honro o meu Deus? Cumprimentando os meus vizinhos, sendo benigno com as pessoas, sendo perdoador com as pessoas. Como eu honro o meu Deus? Amando as pessoas. Como eu honro o meu Deus? Obedecendo aquilo que Ele me chamou para fazer. E aí nós precisamos aprender que se não temos capacidade de honrar os nossos pais, como vamos honrar a Deus? Quem entende? O problema do crente, irmão, eu não vim brigar aqui hoje, amém? Hoje é o Juninho Paz e Amor aqui, ó. Só alegria. Mas uma coisa precisa ser dita aqui. Nós precisamos restaurar alguns princípios dentro dos nossos corações. Precisamos. E um deles é honrar. Se você não é capaz de honrar, alguma coisa está fora do lugar. Amém? Então, filhos, honrem seus pais. Tem algum filho aqui com o pai aqui? Manda um beijo assim, ó. Diga assim: eu nunca vou te desobedecer. Os teens aí, ó, jovens. Dois, mulheres, versículo 22, Efésios 5, 22, assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Irmãos, tem palavras que a gente prega e daqui a um tempo a gente prega de novo. Eu já preguei isso aqui. Quando nós trazemos essa palavra para a nossa realidade de hoje, mulher, se sujeite ao seu marido, com tanto de informação que a gente tem hoje, com tudo que a gente vê hoje, isso parece fora de contexto na nossa realidade. Sim ou não? Não. Nós estamos falando de mulheres empoderadas hoje aqui. Nessa realidade, não a igreja, mas nesse século. Nós estamos falando de mulheres independentes. Nós estamos falando de pessoas que não precisam mais de um marido ou de um homem, que dão conta sozinho, que tomam conta das suas próprias vidas. E aí, irmãos, tudo o que o diabo quer é colocar o que o mundo está vivendo dentro da igreja. E eu vi um pastor dizendo, não sobre casamento, mas serve, eu vou aplicar isso aqui, que o problema é que muitas vezes um peixe quer ser um pássaro. O Dani estava falando de pássaros aqui, né? O peixe foi criado por Deus, amém? E o pássaro? Também. O peixe, ele vive aonde? E ele faz o quê? Nada. E o pássaro vive aonde? Na sua maioria no ar, no céu. E ele faz o quê? Voa. Agora, irmãos, o que nós precisamos entender aqui é que Deus não está falando para a mulher: você precisa ser uma escrava do seu marido. Deus está falando para a mulher: você precisa respeitar o seu marido. Você precisa ser um pássaro. Vamos usar esse exemplo. Você vai voar. Eu criei você para estar no céu. O seu marido está na água. E ele nada. O marido é o peixe. Agora, qual o problema? Muitas vezes o que nós vemos, a mulher pode voar. E eu vou dizer, você mulher pode voar, amém? Você pode voar.
Você pode construir a sua história, você pode construir a sua família, você pode viver aquilo que Deus planejou. Vai e voa mesmo, vai e viva o que Deus tem para a sua vida. Mas viva de acordo com o que Deus planejou. Se Ele mandou você voar, você vai voar. Se Ele mandou você casar com um homem, será esposa e respeitar o seu marido e se sujeitar ao seu marido, então você vai viver o quê? A obediência. Primeiro a Deus, amém? E o que Ele planejou para você. Agora, muitas vezes o que acontece? O passarinho, ou a passarinha, o pássaro, ele quer nadar. Ele quer viver o que o homem foi chamado para viver. E aí vai quebrar, irmão. E aí vai dar errado. Então, mulheres que são casadas, as que não são casadas, que o Senhor prepare um bom marido, um homem de Deus para a sua vida. Eu falei que ia ser profético aqui, amém? Que o Senhor prepare um bom marido, um homem de Deus para você. Tem gente que vai sair falando em línguas hoje aqui. Fala, Deus. Agora vocês, mulheres que são casadas, eu vou olhar para o meu marido e eu vou procurar ser para o meu marido a melhor esposa, amém? Ah, meu marido, já falei 1000 vezes isso, eu tenho vontade de matar ele. Quem já ouviu isso? Sabe como é o nome disso, irmã? Pecado. A boca fala que o coração está cheio. Tem gente que parou de orar para restaurar e está orando para Deus levar, irmão. Leva. O Deus que traz as coisas que não existem, como se já fossem reais. Que o Senhor possa fazer isso sobre o seu casamento. Que você possa ver o seu marido ser um grande homem de Deus sobre a sua casa. Mas você precisa facilitar para que isso aconteça. Tomando o seu lugar, não querendo ir no lugar do marido. Tem gente que fica louco ouvindo isso. Louco. Porque pensa o quê? Se ele não vai, eu vou. Porque se eu não for, ninguém vai. E aí você destrói o seu casamento. Tem alguém entendendo? Não tome o lugar que Deus não te deu. Porque se Deus não te deu, quem te deu foi o diabo. E é por isso que antigamente a gente falava muito sobre Jezabel, não era isso? Porque a mulher quer mandar. Quer mandar no casamento, quer mandar no marido, quer ditar todas as regras, quer manipular. Sabe a mulher que manipulou? Aquela que foi usada pela serpente lá no Éden. Ela manipulou. E levou uma maçãzinha lá, ou algum fruto. Porque a serpente enganou ela. Então, irmã, você é de Deus, amém? Irmã, você é de Deus, amém? E uma mulher de Deus vive aquilo que Deus chamou ela para viver. Ah, mas eu estou sofrendo. Ore e comece a chamar a existência para que Deus mude a história do seu casamento. Mas facilite. Faça a sua parte. Seja a luz. Tem muita mulher, escuta isso. Eu vou encerrar essa parte com isso. Tem muita mulher que é mó bênção na igreja, mas é ruim de casamento. Não adianta nada. Comece em casa, quem está entendendo isso? Nós precisamos muito de obreiros aqui, irmãos. Precisamos em todos
todos os ministérios aqui, a gente precisa. A gente precisa na sonoplastia, precisa no infantil, a gente precisa no service, precisa aqui ajudando com a questão de cuidar das coisas aqui fora. A gente precisa muito de você trabalhando aqui, ajudando a gente. Mas se você está com problema no seu casamento, vai cuidar da sua casa e da sua família. Deus levanta outro aqui. Não adianta você se fazer de forte e a sua casa está se perdendo. Esse não é o plano de Deus, com certeza não é o plano de Deus para a sua vida. Quem entende isso? Homens, diz assim, maridos, versículo 25: ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha que lindo, irmão. Pastora Érica abriu aqui o culto hoje falando sobre um amor sacrificial, sobre um amor ágape, sobre um amor que é capaz de entregar a sua vida. E olha que o apóstolo está ministrando à igreja aqui, o apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim: maridos, você precisa amar a sua esposa ao ponto de entregar a sua vida por ela. Olha para o seu marido aí. Se você está com o marido, olhe para ele e diga assim: meu peixão, você está disposto a entregar a sua vida por mim? A mulher é o pássaro, o homem é o peixe. Olha no olho dele e diz assim: meu peixão, você é meu tubarão. Eu falei que era para ter fé, amém? É profético. Maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Tem que estar disposto a dar a vida. Agora, se nós não estamos dispostos a dar atenção, como vamos dar a vida? Como um ajuntamento de um monte de família quebrada vai se tornar uma igreja saudável? Como que a gente vai ficar falando de divórcio, pensando em ir embora de casa, e querer ser aqui um líder e pregar para os outros que Deus ele é fiel e que Ele cuida de todas as coisas? Ei, homens, eu creio que o Senhor, nestes dias, vai colocar uma mensagem muito clara no seu coração. Eu tenho uma família que foi dada por Deus, eu não saio daqui por nada, eu vou ser um homem de Deus, um instrumento de Deus, em primeiro lugar dentro da minha casa. Perceba que hoje é um dia de ceia, um culto especial, como nós enxergamos assim. E essa é uma palavra de conserto para mim e para você. Não adianta viver de aparências. Não adianta, irmão. Tem gente que vive de aparência para a família. Tem gente que vive de aparência para a igreja. Tem gente que vive de aparência para os vizinhos. Mas em casa está tudo destruído. Deus não tem isso para você. E eu creio que nesses dias haverá restauração sobre muitas famílias aqui neste lugar. Porque você não tem que impressionar ninguém, você não deve nada a ninguém, mas Deus tem um plano de que você tenha sucesso, que você seja feliz na sua família. Então, marido, e é assim que eu creio, talvez porque eu seja o homem, a maior responsabilidade está nas suas mãos. O homem precisa ser homem. Tem alguém entendendo? Quando o homem deixa de ser homem, na sua casa, a sua família está a um passo da destruição. Um homem precisa ser um provedor, quem entende isso? Ele é o provedor da casa. Hoje os dias estão muito difíceis, o homem e a mulher trabalham, glória a Deus por isso, trabalha mesmo, vai construir junto, seja feliz, amém. Mas se alguma coisa acontecer, quem vai ter que vender água no semáforo é o homem. Quem está entendendo? Quem vai capinar o terreno é o homem. E isso não pode ser invertido.
essa prioridade não pode ser mudada. Então não pode ter um homem que tem filhos, que tem aluguel para pagar ou contas, ficar em casa em uma segunda ou terça-feira, deitado no sofá, esperando alguém ligar, porque entregou um currículo. Você é o provedor da sua casa. Nós passamos por muitas crises e é inevitável, eu e você vamos passar. Mas sai de casa e vá buscar a provisão, porque você é o homem. E hoje, muitas das coisas que acontecem na sociedade, está acontecendo porque os homens estão frouxos. Porque as mulheres têm que tomar o lugar dos homens, porque os homens não estão cumprindo as suas funções. Então nós que somos sal da terra e luz do mundo, precisamos ser homens, amém? E homem não é aquele que fala grosso, porque tem gente, irmão, meu Deus do céu, não é homem o ano todo, daqui a pouco dá um escarcéu e grita para todo mundo ver a família, aqui tem um homem que fala e que manda. O homem é o que provê, o homem é o que ama. Quem entende isso? Porque tem muito homem que diz assim, eu já paguei a conta, eu já fiz o mercado, então fica de boa aí, porque a minha parte eu já fiz. A parte do homem é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é só sobre provisão, é sobre cuidado. Não é só sobre pagar contas, é sobre amor, é sobre atenção, é sobre zelo, é sobre a mulher se sentir protegida, é sobre os filhos terem uma referência. Eu creio que estou pregando a uma geração de homens de Deus que podem revolucionar os lugares aonde estão vivendo. Desde que cada um de nós façamos a nossa parte. Se você é peixe, então vai, irmão. Faz a sua parte. Eu fico, meu Deus do céu, eu tenho que tomar cuidado, desculpa. Tem algumas coisas que me assustam, mas aí eu vou, parece que vai ser indireta, sabe? Tá. O irmão falou isso porque viu lá no meu status que eu estava fazendo isso. Então eu vou resumir falando assim, homem faz coisa de homem e menino faz coisa de menino, quem entendeu? Tem muito homem que quer ficar visitando a infância o tempo todo. Ah, eu quero vir aqui porque isso me distrai, quer ser menino. Ah, vai ser homem na rua porque, lá na rua eu estou trabalhando dentro de casa, eu quero ser menino, eu quero ficar fazendo isso. Me deixa aqui porque eu sou um menininho aqui dentro de casa. Homem é homem, quem entendeu? Homem. Não estou falando de brutalidade, eu estou falando de respeito. Eu estou falando de posicionamento. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de hoje em diante você olhar para a sua mulher e ela sentir paz em você. Você pode estar atravessando por uma tempestade, você, a sua casa e sua família, mas a tua mulher vai olhar para você e vai falar, se o meu marido está dentro do barco, então eu creio que ele vai proteger a gente e esse barco não vai afundar. Você entende isso? E aí o que acontece, gente? Olha só. Nós estamos falando sobre alcançar pessoas esse mês. Sobre ser luz para pessoas esse mês. E aí a gente fica pensando em mil coisas que a gente possa fazer para que essas pessoas que ainda não conhecem Jesus possam conhecer, ou os que se desviaram possam voltar. Só que a principal coisa que você pode fazer, o maior sermão de todos, é você ser um homem ou uma mulher de Deus, você ter uma família que vive a verdade. As pessoas vão olhar para você e vão falar, meu Deus, eu não estou vendo isso em muitos lugares, então eu vou ficar perto dessa pessoa para ver se a minha família também fica parecida com a dela. Quem está entendendo isso? Agora um monte de crente que fica brigando, gritando, os vizinhos olham e falam o quê? A frase clássica, que o ímpio ama falar, qual que é? Vão para a igreja e olha lá, são crente, olha o que eles ficam fazendo aí, barraco. São crente, vão para a igreja, mas amam uma fofoca.
Tem alguma mulher crente fofoqueira? É impossível, né? Isso não existe, existe? É coisas, uma coisa é ser crente, outra coisa é ser fofoqueiro. Mas se tem até portal que chama Fuxico Gospel, né? E o crente não faz fofoca de jeito nenhum. Ele só fala assim: eu vou te falar uma coisa, mas você não pode falar para ninguém. Não conta para ninguém, eu vou confiar em você. Você sabia que o irmão lá, meu Deus, tem gente fofoqueira demais, Jesus. E isso atrapalha a tua vida. Que o Senhor aprenda você a refrear a sua língua. Fecha, ó. Ouvi uma coisa uma vez, já disse isso aqui também. Fale o mínimo de você. Não fale nada dos outros. E fale muito de Deus. Essa é uma receita que vai fazer a sua vida ir bem. Eu vou repetir. Fale o mínimo de você. Porque no final das contas não é sobre você, é sobre Deus, amém? Então em alguns momentos nós falamos algum testemunho de coisas que Deus fez na nossa vida. O mínimo, fale o mínimo de você. Fale absolutamente nada dos outros. Quem consegue entender isso, fazer um combinado hoje aqui. Se eu falar dos outros, eu estou fazendo fofoca. Se eu abrir a minha boca para falar dos outros, eu estou sendo usado pelo Satanás. Quem consegue entender isso? Uma coisa é assim, irmão. O irmão lá está de adultério. Você vai procurar o líder, o pastor, para falar alguma coisa Deus revelou para você. Só. Outra coisa é você ficar... A gente está falando de mulher, mas tem muito homem fofoqueiro hoje também, viu? Adoro uma historinha. Você quer ser uma família feliz? Você quer ter um casamento feliz? Faz assim, ó. Você quer ter filhos na presença do Senhor? Você sabe porque muitos filhos de crentes se desviam? Não é porque é um ataque do diabo, é porque você é um fofoqueiro, só fala mal da igreja. O que ele quer fazer na igreja quando ele crescer? Se meu pai e minha mãe falam mal o tempo todo, se eles sofrem lá, só sofrem, todo mundo faz mal para eles, porque o crente tem a síndrome da vítima. Todo mundo me perseguindo, todo mundo só faz mal para mim, só fala mal de mim. Aí o filho está lá, criança, ouvindo, no banco de trás do carro, conversando você na cozinha e o filho na sala escutando. Sabia que o bispo falou isso? O bispo só fala isso, ele não me entende. O bispo só entende lá os amiguinhos dele. Você sabia disso? Não sei o que lá. Aí depois quer que seu filho seja crente, como? Ele vai falar, a igreja é o último lugar que eu quero ir na minha vida. Quando você deveria falar, eu não sei que deuses essas pessoas vão servir, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Isso não é uma promessa que você vai se converter, tua casa vá também se converter. Mas isso é um exemplo muito bom a ser seguido. Eu vou servir ao único Deus, e eu e a minha casa, trazendo a existência, eu e a minha casa serviremos a esse Deus. O único Deus, o nosso Deus Salvador, o Deus que pode todas as coisas. Amém? Eu quero ler no Salmo e nós vamos encerrar com isso, vamos cear. Salmo 127. Salmo 127. Eu quero ler o versículo 3 e 4. Diz assim:
Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, versículo 5, que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Os filhos são herança do Senhor. Louvado seja Deus. Salmo 128, o próximo, diz assim, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Cultive isso na sua casa, irmão. Compre uma mesa para sua casa, se você tem, glória a Deus. Se não tem, compre uma de plástico, não é sobre a mesa, é sobre a comunhão. Se sente com a sua família naquele lugar, faça refeições juntos, ore com a sua família, dê graças a Deus pela provisão que o Senhor tem trazido. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, dentro da sua casa, dentro da sua família, e a sua esposa será como uma árvore frutífera, como uma videira frutífera, e os seus filhos serão abençoados na presença do Senhor. Eu vim aqui, irmãos, eu quero orar com você, para que você tenha uma família saudável, e uma família saudável é uma família feliz. Quem entende isso? Para que você tenha uma família saudável, e uma família saudável é uma família feliz. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé, irmão? Por favor. Os irmãos vão cantar alguma adoração, uma canção aqui. E antes de ceiar, escuta aqui, presta atenção, só um minuto. Eu quero fazer uma oração aqui por restauração de relacionamento. Escuta isso aqui. Se o seu casamento não vai bem, nós vamos orar pelo seu casamento. Eu espero que você tenha coragem de sair do teu lugar e vir aqui, para que nós possamos orar pelo seu casamento e você saia daqui renovado e fortalecido. Se você tem tido problemas com seus filhos, o relacionamento com seus filhos ou pais, eu também quero orar com você, eu quero orar por você, para que haja restauração na sua família. Pode sair do teu lugar, pode vir aqui na frente. Nós vamos orar por você, nós vamos orar pelo seu casamento. A palavra divórcio não pode existir dentro da tua casa. O diabo tem um plano de destruir, mas Deus tem um plano de restaurar. Deus tem um plano de trazer vida, de tornar saudável a sua casa, a sua família. Tenha coragem, saia do teu lugar. Saia do teu lugar, porque hoje o Senhor escolheu esse dia para marcar a história da sua vida aqui neste lugar. Pode vir. E você, igreja, se o teu casamento está bem, escuta isso. O Senhor vai usar você, escuta isso aqui, para derramar sobre a vida de muitos outros casamentos. Entenda isso. Se o seu casamento está bem, glória a Deus pela sua vida. Pode orar, irmãos. Pode orar por restauração da família, restauração do casamento. Pode orar para que toda palavra de destruição, de morte, de falência na família, no casamento, tudo isso seja destruído no nome de Jesus. Que isso seja cancelado em nome de Jesus. Que haja vida sobre as famílias, que haja vida sobre os casamentos, porque o Senhor tem um plano de que você tenha uma família saudável e feliz. Então nós vamos adorar o Senhor, irmão. E você vai orar para que o Senhor use a sua vida como instrumento sobre a vida de muitas outras famílias.